E aí, beleza? Num vilarejo pequeno, o principal negócio era uma cervejaria que pertencia aos pais da pequena Cat. Certo dia, uns ricaços chamados Klaxon tentam comprar o lugar para derrubá-lo e construir uma prisão, mas o pai de Cat recusa, dizendo que não venderia nem por todo o ouro. Depois, enquanto dirigia, Cat encontra vermes na sua maçã caramelada e dá um grito tão alto que acaba distraindo o pai, fazendo o carro cair na água. Infelizmente, Cat foi a única que conseguiu se salvar. A partir desse momento traumático, Cat se sentia culpada e começou a se meter em várias encrencas. Aos 13 anos, ela foi parar numa condicional que lhe deu uma segunda chance para melhorar, estudando em uma escola religiosa na mesma cidade onde seus pais morreram. Obrigada a voltar, Cat tem uma crise ao ver a ponte onde tudo aconteceu. Depois fica ainda mais perturbada ao descobrir que a antiga fábrica de cerveja dos seus pais tinha pegado fogo. E sem ela, a cidade ficou abandonada. Na sua nova escola, Cat conhece um grupo de garotas barulhentas lideradas por Siobhan, mas ela não gosta muito delas. Durante uma discussão, um garoto chamado Raul deixa cair acidentalmente um tijolo pesado. E curiosamente, Cat consegue ver o futuro e salva sua colega, que se mostra super agradecida a Cat. Depois conhecemos o diretor da escola, um reverendo ganancioso, mais interessado em receber doações do que em enfrentar as garotas problemáticas que eram estudantes ali. Então, nada mais justo do que Cat se tornar uma daquelas alunas. Então, ela modificou todo o seu uniforme e começou a desafiar as freiras que cuidavam da escola e ser pior que as alunas que já estavam ali. Naquele dia, na aula, uma freira traz um polvo estranho e quando Cat se aproxima, ele fica demoníaco. Algo dentro de uma gaveta também marca a mão de Cat. A freira misteriosa parece reconhecer a maldição e pede a Cat para manter tudo em segredo. Por outro lado, conhecemos o chefe dos demônios, Belzer, um ser poderoso e muito popular entre as almas por ter o melhor parque de diversões do submundo. Seus dois filhos, com inveja de sua fama, planejam sabotá-lo, querendo construir um parque de diversões melhor, mesmo sem ter dinheiro. Esses dois demônios atrapalhados, o magrelo Wendell e o gorducho Wild, faziam todo tipo de tarefa bizarra e nojenta para o pai, como colocar implantes de cabelo, limpar o nariz ou tirar carrapatos dele. Certo dia, esses diabinhos descobrem que, por causa de uma nova marca demoníaca, agora eles teriam que proteger uma donzela infernal que era Cat. Ou seja, seriam como anjos da guarda infernais. Como não podiam ir para a Terra a menos que Cat os invocasse, eles decidem se infiltrar nos sonhos dela para convencê-la a chamá-los, prometendo em troca trazer seus pais de volta à vida, mesmo sabendo que isso era impossível. Por outro lado, conhecemos os malvados esposos Klaxon, que são os pais de Siobhan, os mesmos que tentaram comprar a cervejaria no passado. Eles ainda estavam obcecados em construir a prisão e negociavam com o reverendo interessado para que ele parasse de receber as garotas problemáticas, assim conseguiriam convencer o conselho de que a cidade realmente precisava de uma prisão. Mas como o reverendo mesquinho se recusava a perder os fundos das garotas problemáticas, ele avisou aos Klaxon para não o contrariarem. Lembrando-lhes de um segredo sujo, eles incendiaram a cervejaria para quebrá-la e poder construir a prisão. Ao ouvir isso, os Klaxon resolvem acabar com o reverendo. Além disso, descobrimos que a mãe de Raul estava investigando o crime do incêndio da cervejaria, tentando incriminar os Klaxon, mas ela não tinha testemunhas, pois todos os empregados morreram naquele incêndio. Enquanto isso, os diabinhos Wendell e Wild estavam grudando o cabelo em Belzer e descobriram que o creme que usavam podia ressuscitar os carrapatos várias vezes. Então, decidem esperar que Cat os invoque para testar o creme em outros cadáveres. E dessa forma, poderiam cobrar dos ressuscitados e juntar dinheiro suficiente para construir o parque de diversões deles. Cat ainda se culpava pela morte dos seus pais e sentia muita falta deles, então decidiu acreditar nos seus sonhos e invocar os demônios. Como precisava de uma testemunha, ela leva Raul junto. Mas as coisas não saem como esperado, porque uma seta do caminho do submundo desvia e confunde os diabinhos, que acabam indo para outro lugar. Como não chegaram, Cat acha que foi enganada e vai embora. Enquanto isso, Wendell e Wild chegam ao cemitério e decidem testar o creme ressuscitador no falecido reverendo. E, surpreendentemente, eles conseguem
ressuscitá-lo. Mas quando tentam cobrar, o reverendo mostra a cidade em ruínas e diz que ninguém poderia pagá-los. Então os diabinhos planejam mandá-lo de volta ao outro mundo, mas o reverendo diz que se ressuscitarem o conselho da cidade, eles votariam a favor da construção da prisão dos Claxon e pagariam tudo o que os diabinhos pedissem. Depois o reverendo volta para a escola, surpreendendo a todos, especialmente a freira. Descobrimos que no passado ela também foi uma donzela infernal como Cat e que por muito tempo invocou demônios para que o zelador os capturasse e os colecionasse como bichinhos de estimação. Depois o reverendo apresenta Wendell aos malvados Claxon, dizendo que eles poderiam ressuscitar o falecido conselho da cidade, para que votassem a favor da construção da prisão, em troca de muito dinheiro para o parque de diversões dos diabinhos. Os Claxon aceitam, mas pedem que eles não ressuscitem mais ninguém. Quando os diabinhos estavam prestes a ressuscitar o conselho, Cat aparece, reclamando que eles não se apresentaram quando ela os invocou. Então eles fazem com que ela prometa lealdade em troca de ressuscitar seus pais. E Cat concorda, fazendo com que a marca em sua mão tome controle sobre ela. Wendell e Wild ressuscitam o conselho com a ajuda de Raul, que descobre que esses trapaceiros não pretendiam ressuscitar os pais de Cat, pois se fizessem isso, os Claxon não pagariam. Raul então rouba o creme ressuscitador e traz os pais de Cat de volta à vida, dizendo que eles precisavam ajudar sua amiga. Finalmente, Cat se reúne com seus pais e os abraça com força, mas ao perceber que não consegue controlar sua marca, ela confessa tudo o que aconteceu. Seus pais a encorajam a resgatar Raul, que se meteu em problemas por ressuscitá-los. Cat consegue resgatar Raul, apesar de o poder da marca quase expô-lo aos diabinhos. Enquanto Raul e Cat caminham, a freira aparece e mostra sua própria marca, revelando que no passado também foi uma donzela infernal que invocou seus demônios. Vendo que Cat não conseguia mais controlar sua marca, a freira decide levá-la para ajudar. Eles vão até o zelador e, ao ver que Cat estava possuída pelo poder da marca, a freira decide unir seu sangue ao de Cat, pois apenas o poder das duas donzelas infernais poderia lutar contra os demônios. Depois, Cat tem que enfrentar todas as suas lembranças e descobrimos que, após a morte de seus pais, ela sofreu muito em vários orfanatos. Um dia, ela empurrou um garoto que a provocava na escola, o que a levou à condicional. Essas lembranças criam um grande monstro e a freira a incentiva a enfrentá-lo, fazendo com que Cat entenda que precisa tomar controle de sua vida. Finalmente, Cat se reconcilia com seu passado, derrota o monstro e ganha o dom de ver o futuro. Enquanto isso, o conselho ressuscitado se reúne e vota a favor da construção da prisão, assustando os moradores e permitindo que os Claxon realizem seu plano. Após a vitória, os Claxon pagam ao reverendo e, enquanto comemoram, sua filha Siobhan descobre que, na verdade, seus pais só queriam garantir que os garotos problemáticos não aprendessem nada na escola do reverendo. Assim, eles acabariam voltando para a prisão, onde os Claxon ganhariam muito dinheiro com os prisioneiros que viveriam em condições terríveis. Preocupada com os garotos problemáticos, como Cat, Siobhan decide tomar uma atitude. Enquanto isso, o reverendo vai entregar o dinheiro aos diabinhos e descobre que os pais de Cat estão vivos. Então, os três vão sequestrar os pais de Cat em sua casa. Enquanto isso, Belzer acorda no submundo e descobre que Wendell e Wild fugiram. Ao saber onde eles estavam, fica furioso. Por outro lado, Cat descobre que seus pais foram sequestrados pelos diabinhos e decide enfrentá-los para provar que se libertou do poder da marca. Com a ajuda da freira, Cat consegue salvar seus pais. Nesse momento, Siobhan aparece e conta ao reverendo que o dinheiro dos Claxon era falso, além de revelar que seus pais planejavam demolir o vilarejo. Quando Cat vê o futuro, desanima ao perceber que tudo seria destruído. De repente, Belzer aparece, decidido a punir Wendell e Wild por terem fugido. Embora tentem escapar em uma carruagem,
o demoníaco pai acaba capturando os dois, além de Cat e seus pais, com a intenção de acabar com todos. Mas ao ver uma pintura feita por Raul, que mostrava um pai protegendo seu filho, Belzer fica comovido ao ouvir que os pais sempre fazem isso. Ele conta que teve outros filhos que saíram do submundo e nunca mais voltaram. Nesse momento, o zelador aparece e diz que capturou os filhos de Belzer, prometendo devolvê-los se o demônio libertasse seus amigos. Belzer aceita e os liberta. O reverendo acaba falecendo novamente e Belzer avisa que o poder da crema ressuscitadora era temporário. Mesmo sabendo que tem pouco tempo, os pais de Cat decidem lutar com os outros para salvar o futuro do vilarejo. Em vez de usar o restante da crema para manter seus pais vivos por mais tempo, Cat entrega a Raul para que ele possa ressuscitar testemunhas do incêndio da cervejaria. Enquanto isso, os Clarkson começam a demolição da cidade, mas a equipe de amigos, liderada por Siobhan, enfrenta a destruição. Eles se dividem em equipes terrestres e aéreas e conseguem derrotar a maquinaria pesada controlada pelos conselheiros zumbis. A polícia chega e prende os Clarkson porque Raul ressuscitou 3 trabalhadores da cervejaria que finalmente depuseram contra eles. Assim, o vilarejo é salvo. Infelizmente, chega a hora dos pais de Cat partirem. Ela os consola, dizendo que viu no futuro que o vilarejo voltaria a prosperar e que ela fundaria uma escola para reabilitar jovens problemáticos como ela. Ao ouvir isso, seus pais se despedem, dizendo que a amam muito, e seus diabinhos, ao verem sua donzela infernal tão triste, dizem para ela não ficar mal, pois seus pais serão os primeiros a aproveitar o parque de diversões no outro mundo. Cat parece não entender, até que os demônios mostram o quanto seus pais vão se divertir do outro lado. Terminando assim o filme de terror animado de stop motion de 2022, Wendell e Wild. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima escola de reabilitação. Valeu, é nóis. Fui!